gente nem começou. Vamos. A gente vai respirar bem profundamente, acalmando para que a gente possa sentir toda a espiritualidade amiga, sentir Ismael, sentir todos esses espíritos que estudam junto conosco, sentindo a proteção de Ruiz, de Eliamar, e essa corrente de amor e de luz que é formada nesse momento. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com paz, harmonia e serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. A República. Alguma coisa nessa primeira página da República? Eu tenho o primeiro parágrafo, depois entro no terceiro. Tá. Se a Pode ler. monarquia, embora todas as liberdades públicas que desenvolvera, espíritos avançados do Brasil a consideravam como a derradeira recordação da influência portuguesa, a República era considerada pela comunidade brasileira como a fórmula de governo compatível com a evolução do país e com a posição cultural de seu povo. Aí eu entro no terceiro parágrafo, que No mundo invisível, né? exato. No mundo invisível reúne o Senhor as falanges benditas de Ismael e dos seus dedicados colaboradores, e enquanto as luzes tênues douravam o éter da imensidade, que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, falou a sua voz, como no crepúsculo admirável do Sermão da Montanha. Aí, todos os parágrafos seguintes é tudo que vem o que fala o mestre aqui no caso, né? Eu marquei um monte de coisa nesses parágrafos seguintes aí. Também, todos eles. Eu vou ler um pouco para você ler, Sérgio. Tá bom, então. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica, no concerto dos povos do planeta. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. A maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mancheias, a fim de que seu povo, generoso e fraternal, possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em O Livro de Ouro dos Progressos do Mundo. Então, olha só a importância, né, dada a nossa pátria para colocar em prática mesmo essa evangelização, o evangelho mesmo na nossa pátria, né? Na verdade, aí a gente vê que ele está falando que os povos, né, as nações também assumem a maioridade e começam a ter responsabilidade pelas próprias decisões, né? Ou Sim, seja, sim, com o que aconteceu aí, o Brasil, a partir de agora, começa a acumular começa a acumular os frutos do seu caminhar. maioridade, né? É isso aí. Uhum. Seus votos evolutivos, no que se refere às instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observadas por nós, de maneira a não serem obstadas às deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre, mas como um reino do amor integral e da verdade, para ainda não é do orbe terreno. Urge reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Ele fala que tangível,
mas como o reino do amor integral e da verdade pura, ainda não é do orbe terreno, quer dizer, quanto que temos que trabalhar, né, para É isso aí. essa... Mas o que ele fala aqui legal é que agora Ismael não vai estar tão preocupado com a política, né, com o desenvolvimento Sim, material do Brasil, mas vai focar agora no desenvolvimento espiritual, né? espiritual. Uhum. Você Pode vê ler que agora, Célia, Tá depois. bom. tudo é por partes, né? Ele precisava Uhum. consolidar uma parte para depois consolidar essa segunda, e aí a gente fala, depois de deixa eu ver mais ou menos, quando chegou aos anos 2000, a gente tinha que consolidar a outra parte, que provavelmente, que acho que era isso, que é a época dos sentimentos. A gente Uhum. tinha que aprender a sentir, Sim. porque até Acho que ali a gente não tinha esse fator, né? A gente não conseguia compreender. A gente trabalhava, a gente estudava, a gente vivia pela matéria, mas esse sentir, esse despertar, a gente não tinha. Bora lá, seu Cessé. Então Jesus continua falando: Consolidareis o templo de Ismael para que do seu núcleo possam expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Ensinareis aos meus novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz e pela verdade. Abrireis para a caravana do Evangelho, que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um, sob o fardo das provas, sem o recurso à indisciplina perante as leis estatuídas no mundo e sem o auxílio das armas homicidas. Então, mais uma Nossa. vez, ele está falando que o trabalho agora é para mudança interior, né? Reforma íntima, né? E é para ensinar através da paciência e serenidade, ou seja, não é com imposição, né? Não é no comando. Humildade e amor, paz e Uhum. resignação. Uhum. Mais uma vez ele termina a frase dizendo assim: sem o recurso à indisciplina perante as leis estatuídas no mundo e sem o auxílio das armas homicidas. Homicidas. A todo momento ele fala isso, né? E é uma coisa que a gente precisa é, ter no coração o tempo inteiro, porque quando a gente fala, quando a gente lê aqui, a primeira imagem que vem na nossa mente é revoluções com pessoas com espadas, com revólver, com armas na mão, brigando um com o outro, né? Mas no nosso dia a dia a gente utiliza dessas armas, não armas físicas, né? Mas a nossa palavra ela fere. É. Então, que a gente possa ter na nossa mente a todo momento que a gente tem que expandir aquilo que a gente tem dentro de nós, mas com paciência, serenidade, humildade e amor, paz e resignação, nunca utilizando de palavras que ferem, né? Acho que esse é um desafio muito grande, porque quando a gente vê, a gente já está metendo o pé pelas mãos, né? E por que que a gente fere? Dois motivos, no meu ponto de vista. Por causa, primeiro, da autodefesa e segundo, por Hum. causa do ego. O primeiro está ligado ao segundo. Um está interligado ao É, outro, né? A gente, para se defender, defender o nosso posicionamento, o nosso ego, a gente fere. eu acho que isso que é importante. Quase a totalidade das vezes é para defender a nossa posição, ou seja, defender o nosso ego, né? Porque se fosse. E aí, onde que a gente se afasta de Jesus, não é verdade? Porque Jesus, ele amparava, Jesus, ele aglutinava, né? Ele queria estar junto, ele juntava.
E a gente, quando a gente trabalha no ego, a gente separa. Porque aquele que não foi igual a gente não vai estar conosco. Abre o microfone, Ledinha. Tá fechado. Pode falar. Então, eu estava concordando com vocês do ego, porque se a pessoa que não está a nosso favor, a gente não, às vezes até nem aceita, não é? O que a pessoa está falando, nem escuta, já vai pondo para o escanteio. Já deixa para lá, né? Deixa para lá, pois é. Deixar para lá até seria fácil, né? O problema é que a gente ataca, né? Às vezes, né? A gente fere. Então vamos lá. Continuando. A nova revelação não é dada para quem se opere a conversão compulsória de César às coisas de Deus, mas para que César esclareça o seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrestre. Conduzireis, portanto, aos meus discípulos encarnados o estandarte da fé e da caridade, com o programa da renúncia e do desprendimento dos bens humanos, dentro dos sagrados imperativos da sua grandiosa missão. E aí, é bom a gente falar uma coisa aqui sobre esse desprendimento dos bens humanos. Do meu ponto de vista, os bens humanos, eles são necessários. O que a gente não pode fazer é transformar a nossa vida ser em função de obter esses bens humanos. Então, você trabalhar para trazer alimento, você trabalhar para você ter conforto, inclusive, é válido. Mas você viver a vida só para isso, não, acho que, não é o objetivo da nossa vida, né? Então, e aqui está falando o seguinte, que não existe a mudança do material para o espiritual com um estalar de dedos, né? Tem que evoluir aos poucos, né? E ele fala, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrestre. Ou seja, é esperado que a gente erre, é esperado que a gente caia, mas a forma como a gente cair, a forma como a gente se levantar cada vez que cai, o trabalho de aceitação das nossas imperfeições torna a nossa caminhada divina. Porque é isso que Deus quer da gente, que a gente trabalhe essas imperfeições de uma forma positiva e não negativa, né? Alguém quer ler o próximo aí? A proclamação da República Brasileira como índice da maioridade coletiva da nação do Evangelho há de fazer-se sem derramamento de sangue, como se operaram todos os grandes acontecimentos que afirmaram perante o mundo. A pátria do Cruzeiro, os quais se desenvolveram sobre a nossa imediata atenção. Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Os discípulos do Evangelho sofrerão certamente os efeitos dolorosos da borrasca em perspectiva. Estaremos, porém, apostos, sustentando o Brasil espiritual, que, de hora em diante, passará a ser o nosso precioso patrimônio. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho no país inteiro, e a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações na estrada de todos os felizes e de todos os tristes da terra. Então a gente não tem como duvidar que eles sempre estarão
nos olhando, mas lembrando aquilo que é lembrado nesse capítulo e quase em todos os parágrafos, sem derramamento de Momento de sangue, sangue. né? É Sim. onde que ele vai frisando, né? Se passaram-se 2 parágrafos e ele vem lembrando. A proclamação ocorrerá, mas da forma serena como tem que ser. Os homens já, aqueles que ficarão tristes, e aqueles que estarão felizes. E nós estaremos, o plano espiritual, olhando por todos. Eu acho que é um momento da gente trazer novamente isso para o nosso dia, né? No nosso dia a dia agora. Nosso dia a dia, isso. Às vezes na nossa vida, a gente fica em dúvida para que lado seguir, né? Hum. Com tudo isso que a gente leu até agora, uma coisa é certa: nós nunca devemos seguir o lado da violência. É. Se a gente tiver que fazer a escolha entre 2 grupos, um é violento, com o mesmo objetivo, um é mais violento que o outro, é o outro que a gente vai. Porque a gente já viu que com a violência, em nenhum momento se trabalhou para se conseguir um objetivo através da violência. O que a gente viu no início é que a violência aconteceu, né? Quando, por exemplo, aconteceu a questão da escravatura, né? A violência aconteceu, mas eles faziam tudo para minimizar essa violência. E sabendo que aqueles que estavam sofrendo a violência, ou seja, os escravos, eles também não estavam sofrendo por injustiça, eles sofriam por causa de escolhas que eles tinham feito no passado. Então, provavelmente, se a gente for esmiuçar isso, reencarnavam como escravos aqueles que precisavam passar por este aprendizado. É isso aí. Que tinham coisas a resgatar. Então, vinham nessa opção. Nesse sentido de burilar o seu espírito. Aqueles que não precisavam, não passavam por este aprendizado. E assim a gente também pode ver hoje em dia. A gente não passa nada que aquilo que a gente não tem que passar. Né? E tem uma coisa aí também, né, com relação a isso. Hoje a gente tem aí vários comunicados, né, do plano espiritual de pretos velhos que contaram a sua história, né? Pretos velhos, né, falando o quanto que eles conseguiram evoluir com o sofrimento pelos quais eles passaram, né? Não é verdade? A gente viu ali como é que é o que a gente escutou lá na Mônica. O Lua de Prata? Lua de Prata falando. Lua de Prata, né? Aquele do Fala Preto Velho também, se lembra? Fala Preto Velho. É isso aí. Eu anotei também, pulando a próxima frase, o parágrafo que fala assim: no capítulo das instituições humanas, os esforços que despendemos até agora estão mais ou menos encerrados. Compete-nos, todavia, em todos os dias do porvir, conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições, dentro das grandes finalidades de todos os labores das esferas elevadas do plano espiritual. E isso continua até hoje, né? Embora a gente veja que muitas instituições, principalmente as políticas, não se espiritualizaram. E quando a gente fala se espiritualizar, não significa se tornar espírita, né? É desenvolver aquilo que Jesus passou para nós, né? A espiritualização do ser, Do né? ser, a caridade, a fraternidade e tudo isso, né? E é bem legal essa próxima, né? Bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da suprema ventura. Ele não fala do espiritismo, ele fala da seara divina da verdade. E aí onde estão todas as religiões, todo aquele que tem dentro de si o amor,
a fé, a esperança, né? Mas Jesus ele não veio trazer uma religião. Não, Ele trouxe uma Não. mensagem, né? mas muitas vezes, dependendo de onde as pessoas trouxeram uma elite para o espiritismo que não existe. Ela nasceu totalmente pura. Talvez ela tenha sido extremamente mal interpretada. Ok? O espiritismo, existe esse elitismo no sentido de ter sido Kardec, que tinha um grande conhecimento, era um cientista. Quem Mas- pensa assim, não conhece a história do Espiritismo, que começou com as irmãs Fox, numa casa pequena e extremamente simples. Sabe, a simplicidade, o espiritismo ele veio realmente somente relembrar a pureza de Jesus, a simplicidade de Jesus. Ele não veio trazer um trabalho elitizado, pessoas com autoconhecimento. Não, Isso foi necessário no início, porque tinha que ser alguma coisa baseada uma ciência. uma base bem sólida, né? Mas quem transforma o espiritismo numa coisa elitista é porque o ego está falando mais alto. Mais alto. Porque ele veio na simplicidade, realmente, não é verdade? Ele veio para ser simples. Alguma coisa mais, Virginita? Eu marquei também depois, que falando as falanges do infinito, sob as bondosas determinações do Divino Mestre, preparam então o último acontecimento político, que se verificaria com o seu amparo direto e que constituiria a proclamação da República. Todas as grandes cidades do país, com o Rio de Janeiro na vanguarda, se entregam à propaganda aberta das ideias republicanas. Os espíritos mais eminentes do país preparam um grande acontecimento. Aí fala sobre os que organizaram, né, essa proclamação. Fala do Quintino Bocaiúva, Benjamin Constante, Constante. e outros. Aí o Marechal Deodoro, inopinadamente, no Rio de Janeiro, a República dos Estados Unidos, ele proclama então a República. Aí em seguida fala: o grande imperador recebe a notícia com amarga surpresa. Deodoro, que era íntimo do seu coração e de sua casa, voltava-se agora contra suas mãos generosas e paternais. Todos os ambientes monárquicos pesam esse ato de gratidão clamorosa, mas a verdade é que todos os republicanos eram amigos íntimos de D. Pedro, que não lhe devia no Brasil o patrimônio de cultura e liberdade. Então, todos que fizeram esse movimento para a República, eles eram também amigos de D. Pedro. Mas só que havia uma determinação, né, espiritual para a Continuar, fazer a evolução, para República. continuar. E seria necessário, então, a República. Mas você vê que não houve guerra, né? E Porque não Dom houve Pedro, guerra, não. porque Dom Pedro poderia pegar todo o seu exército e ir lutar. Então ele também, assim, por mais que se fale que ele não concordou, houve, né? Ele fala isso no Mas próximo abaixo parágrafo. fala sobre isso. Mas nesse parágrafo aí, o que a gente percebe que o Dom Pedro II, ele não ficou chateado pela proclamação da República. Ele ficou chateado porque foram os amigos dele que foram contra ele mesmo. É isso que eu senti desse parágrafo aí, né? Com amarga surpresa, Amarga né? surpresa. Ele não esperava que os próprios amigos estivessem já tramando, né? Contra ele, né? Contra ele. Ele. Mas aí é onde que a gente fala que, assim, se a gente vê o ato, a gente leva para a parte pessoal, que é aquilo que a gente estuda hoje. Ele faria a proclamação da República? Ele teria esse ato? Não. Não. As pessoas achavam que era necessário. Tinham assumido isso no plano espiritual também. E o plano espiritual incentivava. Então, o ato deles não é de traição. Mas é que Dom Pedro achou que era, né? Ele sentiu dessa forma. Mas você se lembra o que ele falou, o que Jesus falou para ele durante o sono? As suas atitudes, você no final, você terá grandes
chateações, grandes problemas. Tá aí, Você responderá pelo aquilo pelo que você fez. É isso aí. Ele não faria. Era necessário ser feito. É o que eu quero dizer, assim, muitas vezes a gente vê o ato da pessoa, a gente julga, O né? ato O ato, separado, né? não, a A gente julga a pessoa. gente julga Julga a a pessoa. pessoa. A gente condena a pessoa, que foi o que Dom Pedro estava fazendo, meus amigos. Sim. Mas o que era mais importante? A importância da amizade estava ali, mas o ato da proclamação era necessário. Necessário. Eu acho que esse próximo parágrafo ele ajuda bastante. Ah, Os Bastante. instantes de surpresa, contudo, foram rápidos. O nobre monarca repeliu todas as sugestões que lhes eram oferecidas pelos espíritos apaixonados da coroa, no sentido de reação. Confortado pelas luzes do alto, que o não abandonaram em toda a vida, Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro no imprevisto acontecimento. Preparou rapidamente sua retirada com a família imperial para a Europa, obedecendo às imposições dos revolucionários e, com lágrimas nos olhos, rejeita as elevadas somas de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe oferece, para aceitar somente um travesseiro de terra do Brasil, a fim de que o amor da pátria do Cruzeiro lhe santificasse a morte no seu exílio de saudade e pranto. Então a gente vê que ele sentiu, claro, na realidade a proclamação da República era um ato contra o rei, né? Não era contra um processo, né? E na verdade aqui, em algum lugar está escrito aqui que essa ligação, o Brasil tendo um reinado, era aquilo que, vamos dizer assim, emocionalmente ligava ainda o Brasil a Portugal. A Portugal, sim. Então, a proclamação da República, porque, pelo que a gente leu aqui, não resta dúvida de que o reinado de Pedro II foi extremamente benéfico para o Brasil. Trouxe um crescimento cultural, uma expansão de consciência política gigantesca. Então, Dom Pedro II foi bom para o Brasil, né? Ele foi o melhor para o Brasil. Só que a continuação disso, como é que seria? Então, fazendo a proclamação da República, agora os próprios brasileiros escolheriam o caminho que queriam seguir, né? Assim como nós fazemos hoje. e é legal, né? Jesus, porém, consoante a sua promessa, lhe santificaria os cabelos brancos, uma tranquila paciência e caracterizou seu inenarrável martírio moral. O grande imperador retirou-se do Brasil, deixando não um império perecível e transitório do mundo, mas uma família ilimitada que hoje atinge a soma de quase 50 milhões de almas. 1938, não se esqueça. Já são quase 100 anos. E aí, assim, sabe o que é legal? Pra gente tentar. Tem mais alguma coisa que você anotou? Eu não anotei mais nada nesse Não, momento. aí embaixo, assim, que eu achei interessante. Tá. Visitada pelo Visconde de Ouro Preto, no mesmo dia em que este chegava à capital portuguesa, o imperador lhe declara com serena humildade: em suma, estou satisfeito. Ele não foi embora revoltado, ele foi Não, triste, Foi Sim. triste. porque ele amava o Brasil. Isso. E ele tendo que sair daqui era mais isso. Ele queria se manter aqui, mas ele perdendo a coroa, ele não tinha como. Mas Ele não poderia ficar aqui. Se você pensar bem no momento político, né? Não poderia ficar aqui, porque ele representaria uma ameaça para a República. Isso. E até o ameaça. assim, até o fator do plano espiritual era necessário ele se retirar para que a República começasse a dar vida ao nosso país. Assim. Mas, ó, a gente voltando, se a gente for fazer uma comparação com os dias atuais, você vê que o plano espiritual atuou quando o Dom Pedro recebe a proclamação da República. Dom Pedro II era um espírito que totalmente preparado, totalmente aberto. Se nós fôssemos fazer uma comparação com o que aconteceu no Brasil,
O plano espiritual Brasil agora. agora, É. o plano espiritual está sempre aberto a auxiliar, mas depende da sintonia que estamos. Então, aqueles que disputaram as eleições tinham um plano espiritual ali, Ismael com toda a sua falange, a fortalecê-los. Agora, a partir do momento que há revolta, que há um destempero a tudo, esse plano espiritual se afasta e o plano inferior toma conta. Não é os candidatos. Isso a gente precisa, acho que, entender muito. Não é questão de A ou B, é a questão da sua sintonia. E isso a gente não fala somente do fator de governantes, mas somos nós. Nós sempre temos o auxílio do plano espiritual, mas depende do que a gente quer. Se a gente quer a revolta, se a gente quer a contrariedade, se a gente quer a agressividade, se a gente quer apontar algo de alguém, a gente vai ter o plano inferior. É a nossa escolha. Se a gente quer se melhorar, se transformar, se arrepende, se pede perdão, se aceita, não julga, não aponta o outro, mas se aponta, porque a gente só tem o direito de se apontar, a gente está com o plano, está ligado ao plano superior. Porque é legal a gente fazer essa analogia, porque a gente consegue muito fazer essa analogia deles. Mas isso é para nós. Quando a gente ataca, é a porta aberta para a gente ter irmãos aos nossos lados. Quando a gente discute, quando a gente perde a nossa paciência, quando a gente sobe nas tamancas, é a porta aberta. Bom, a gente começa na próxima amanhã sobre a federação, tá bom?